Muito bom dia, meus amigos. É com a graça de Deus, de Jesus, nosso mestre e guia, de Maria Santíssima e de toda a espiritualidade de luz, que nós estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma abordagem do livro Caminho, Verdade e Vida, conforme a interpretação de Emmanuel, e também do Evangelho, principalmente do Evangelho. E é a Cristo, né? Jesus, que nós pedimos a eles que nos inspire, que nos intua, para que juntos possamos fazer uma reflexão coerente, com simplicidade, mas que objetive o entendimento correto daquilo que o Mestre e que os ensinos de Emmanuel querem passar para nós. Hoje a lição número 15, o título que Emmanuel dá aqui é Conversão, mas é num aspecto um pouco diferente. Não é uma mera conversão a uma determinada confissão religiosa. É uma conversão em si mesmo. Para nós, é uma metanoia, uma transformação literal de mente, razão, coração, sentimento, para estarmos estruturados diante daquilo que vai advir na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e daquilo que nos espera diante dessa conversão, dessa nova proposta que nós estamos seguindo. Emmanuel vai comentar do capítulo 22, versículo 32 do Evangelho de Lucas, a seguinte passagem. Emmanuel vai usar a segunda frase. Depois nós vamos falar da primeira frase, porque elas estão interligadas, para nós entendermos o contexto da dificuldade e do amor do Cristo por aquele que era o seu apóstolo, que estava sempre com ele, o entusiasta da fé, que nós estamos falando de Pedro. Jesus está falando, a narrativa está sendo dirigida a Pedro. Olha, Jesus diz assim, segundo a narrativa de Lucas: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha, Pedro, será que Pedro não já havia convertido? Claro que sim. Mas será que Pedro estava pronto, disposto, nós vamos ver em outras colocações, plenamente pronto para afirmar, colocar de forma imperativa determinadas colocações que ele põe, que ele afirma para Jesus que vai fazer? Porque Jesus, quando diz, e quando te converteres, não é? Essa frase de Jesus é uma interrogativa direta, é uma circunstancial de tempo. Jesus não falaria isso à toa. Jesus sabe da capacidade de Pedro e sabe que Pedro vai cumprir plenamente, não é? Diante com suas quedas, suas fraquezas, suas incertezas, como nós todos seres humanos, não é? Mas o ensino que o Cristo traz para nós aqui através de Lucas é belíssimo. Nós temos que prestar atenção que conversão é essa, para entendermos o contexto. Então nós vamos lá no Evangelho e já a gente retorna aqui na reflexão de Emmanuel. E aqui hoje eu proponho aos amigos que juntos nós vamos fazer uma análise comparativa e vamos caminhar, né, transitar nas duas épocas, na época do Cristo e a nossa contemporânea, para entendermos a brilhante mensagem de Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier e da mensagem do Cristo Jesus. Essa é de fundamental importância. Mas no Evangelho, no capítulo 22, a temática, ela é, após o discurso escatológico de Jesus, no capítulo 21, nós vamos chegar e esse momento é um momento de crise, de incertezas, de inseguranças, porque Jesus começa a dar a entender da sua despedida, que é chegado o seu momento da partida, não é? Então, esse capítulo 22 já inicia lá no complô para matar Jesus, onde os fariseus, os saduceus, a classe sacerdotal já planejava e dizia isso. E aqui tem uma importante passagem, quando diz que Satanás entrou em Judas. Isso vai ser importante lá na frente. Satanás, nós sabemos essa palavra, Satanás, Satã, quer dizer o adversário, ou seja, aquele que tem outra proposta. Judas, pela via da consciência,
ele deixa que essa contradição venha, então ele siga outra proposta. Como diz o nosso tradutor aqui, né? Satã entra porque o ser humano lhe permite. Mas não é um ser real. É algo que nós configuramos em nós e atendemos essa contradição de um mundo que se contrapõe à proposta do Cristo. Não coloquemos a culpa nessas figuras mitológicas. Essa contradição que corresponde não à proposta de Jesus são escolhas que nós fazemos. Ou seja, no plano da consciência é que esse adversário coloca suas contraposições para que nós possamos não estarmos jamais prontos como o Cristo suscita em Pedro. Para que nós não estejamos prontos e decididos a seguir o caminho que o Cristo quer de nós. Não é? Então, após essa passagem, vem a Páscoa e a Eucaristia, o momento sublime da partilha, não é? E ali Jesus já vai dizer, né? Igualmente tomou a taça e depois diz, essa é a taça da nova aliança. Mas ele vai dizer que um daqueles que está com ele o entregará, não é? E este homem segue o curso definido. Jesus começa assim no versículo 21. Mas atenção, a mão daquele que me entrega está comigo à mesa. Este homem segue o curso definido. Jesus está falando dele. Mas ai daquele que o entrega. Ou seja, ai daquele que trilhou o caminho com Jesus durante os 3 anos, ou um pouco menos, junto com Cristo, mas no momento final cedeu por suas fraquezas, por suas dificuldades, por entender que uma outra proposta seria mais viável do que a proposta do Cristo de se entregar, de se doar, de doar a sua vida na cruz pela humanidade. Ele achou, entendeu que outros caminhos seriam mais viáveis e fraquejou. Mas olha, será que foi só ele? Veja bem, eles começaram a perguntar entre si quem deles iriam fazer isso. Ou seja, eles caminharam juntos, esses 12 irmãos junto com Jesus, e não conheciam nem sequer a si mesmos. E eles tinham dúvida na narrativa de Mateus e Marcos, eles tinham dúvidas dele mesmo, será que sou eu? Porque imagine esse momento da despedida do Cristo. A intranquilidade, a crise interior, se com o mestre já estava difícil, imagine sem ele. Será que estamos prontos para caminhar sem ele? Será que já podemos dizer afirmar essa questão? Então, a partir do versículo 24, nós vamos comentar o 32, a temática que Jesus vai falar contra a ambição. Porque, veja bem, tudo isso que foi narrado antes aqui, olha o que vai acontecer. Após alguns minutos, diz Lucas, surgiu uma disputa entre eles sobre quem deles seria o mais importante. Olha, entendeu o que é a adversidade? Será que foi Satã, pela via da consciência, ou seja, o adversário, o contraditor, ele entrou e fez com que outras escolhas foram feitas? Foi só em Judas? Veja bem, o que aconteceu? Nós, enquanto humanos, vendo que o mestre, aquele que lidera, vai sair, bom, já que ele vai embora, quem de nós será o mais importante, o maior? Ou seja, o ego humano imediatamente entra em ação. Já que ele vai, eu vou comandar. Eu serei o líder do apostolado. Será que nós estamos em condições de afirmar isso? Ou seja, é uma questão interna, né? Que nós temos que buscar entender. Será que esse era o momento ideal para discutir quem seria o maior? Ou era para prestar atenção do que Jesus falou na Eucaristia, na Páscoa? Ou esse era o momento ideal para discutir quem seria o maior? Então vem a resposta de Jesus, né? O mais importante entre vós seja como o mais jovem, e quem manda seja como quem serve. Olha a lição que Jesus traz para nós, e nós temos que buscar entender isso. Porque Jesus vai dizer aqui na frente, vós sois os que permaneceram comigo, e é importante permanecer com ele, nas provas. O que Jesus está dizendo para ele, dizendo para nós? Eu fui provado, enfrentei as provas, a contradição. Por que Satã, esse contraditor, não entra pela via da consciência em Cristo? Porque ele tem certeza de si. Ele se conhece de forma absoluta. Nós não. Nós estamos nesse caminho. Mas o que ele está dizendo? Vós sereis provados.
Mas é nesse caminho de ser provado é que nós nos tornaremos prontos. Mas objetivando essa certeza dessa fé que nós relacionamos com Deus, não é? Então, chegamos finalmente, né? Mas o versículo 31, nós temos outra colocação importante. Olha o que Jesus fala para Pedro, não é? Pedro, esse entusiasta da fé, exemplo de humildade, de todas as qualidades, de todas as virtudes, mas um ser humano que estava a caminho ainda, não é? E ele vai cumprir aquilo que Jesus lhe solicita. Olha, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar-vos como trigo. Ou seja, vos reclamou, vos solicitou. Ou seja, para que possa ser incutido nele, não é? Uma outra proposta também, uma outra sugestão para que ele não prosseguisse na trilha com Cristo. Pedro vai ceder logo na frente. Mas olha, nós vamos ver aqui na frente. Então chegamos aqui, versículo 32. Emmanuel está comentando a segunda frase, mas na primeira frase, e já já a gente vê na frente, Jesus diz assim, mas eu rezei por ti para que a tua fé não fale. Olha, Jesus orou por ele, para que a fé dele, porque Jesus sabe da capacidade dessa proposta que contradiz o que nós somos, o Espírito, e a nossa trilha para a espiritualidade, para a nossa morada eterna. O mundo vai sugerir em nós, a todo momento, uma proposta que contradiz e que contraria e que nos impeça de caminhar nessa direção. E isso é natural e todos os seres humanos enfrentam isso. Não ponham a culpa em Satanás, em diabo, em demônio. Não tem nada disso. São espíritos inferiores que nós sabemos, nós nos enfrentamos todo dia. Propostas e pensamentos inferiores que tentam nos tirar da trilha, era o mesmo processo. Mas criaram essas figuras mitológicas para terceirizar a culpa e não deixar que o homem veja que essa falta de fé e essas incoerências está dentro dele mesmo, e não nessas figuras. Eu rezei por ti para que tua fé não falhe. Jesus orou, ora e continua orando, invocando ao Pai para que nós não tenhamos essa contradição, que nós possamos afastar essa contraproposta do mundo material para que não venhamos a seguir a trilha do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos levará a Deus. Então chega na frase, e tu, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Aqui diz fortalece, não é? O Emmanuel, na tradução que o Emmanuel usa lá, desconfirma. Eu gosto muito da tradução do Haroldo Dutra Dias, que diz, apoia teus irmãos. Então, quando tu tiveres certeza do caminho da tua conversão em ti mesmo e da proposta de Deus, apoia, auxilia. E não haja de forma contrária, como superior, como líder. Quem será o mais importante no cristianismo? O mais importante é o Cristo. Todos nós somos seguidores do seu caminho, das suas orientações, não é para sermos mais importantes uns do que os outros. Os homens dos púlpitos, das hierarquias, eles são importantes, são homens que formaram, adquiriram conhecimento para isso, mas é para que eles possam trilhar o caminho conosco, nos apoiando, nos confirmando, nos ajudando a trilhar o mesmo caminho, e não como seres superiores. Não é? Porque Jesus vai dizer, fortalece teus irmãos, mas olha a resposta de Pedro, por isso que nós estamos falando. Senhor, contigo estou disposto a ir até para a prisão e a morte. Será? Ou seja, na tradução do Haroldo e na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz, estou pronto. Não é? Isso aqui, Pedro não era presunçoso, ele era um entusiasta. O seu amor por Jesus era tão grande, né, que ele era o primeiro. Quando Jesus falava, ele imediatamente se manifestava. Mas isso caracteriza, qual a característica que tem disso? Que nos apresenta? A presunção humana. Somos presunçosos demais. Nos autoafirmamos a uma determinada tarefa sem estarmos em condição de fazer aquilo. Mas olha, Jesus não só orou, mas olha o que é interessante. Após essa passagem, vai ter a oração no horto, né? Que Jesus vai levá-los, 3 dele, Pedro, João e Tiago, e Jesus
vai dizer para eles, ao chegar no lugar, disse-lhes Jesus, pede para não sucumbires nas provas. Jesus orientou eles, pede, suplique novamente para que não sucumba nas provas. O que aconteceu? Eles sucumbiram, eles adormeceram, não é isso? Então depois vem as negações de Pedro. Jesus é bem claro, bem explícito, ele tá pedindo para que nós venhamos a nos enxergar, para ver se estamos prontos realmente para seguir, e se tivermos essa constatação, vamos apoiar, vamos ajudar uns aos outros, porque na terceira vez, quando eles dormem, Jesus chega, pela narrativa de Lucas, Jesus diz, levantai-vos e pedi para não sucumbir na prova, porque virão provas à frente. Aí vem a prisão de Jesus, depois vem o quê? A negação de Pedro. Quer dizer, Jesus sugere 3 vezes que nós oremos, que nós busquemos nos fortalecer em Deus para não sucumbirmos na prova. Não é? Por quê? Pedro, apesar, vamos dizer assim, das suas quedas e das suas fraquezas, Jesus sempre o reergueu, porque Pedro estava aberto para ser reerguido pela proposta de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Erramos, voltemos a Cristo de novo, que ele nos reergue. E isso nós vemos lá no capítulo 21 de João, lá a partir do versículo de 15 a 17, que Jesus, quando fala 3 vezes para eles, Pedro, apacentai minhas ovelhas, tu me amas? E Pedro vai fazer isso, é só irmos às cartas de Pedro, que Pedro vai dar o mesmo conselho aos seus seguidores, aqueles que seguiram a orientação de Pedro por Cristo, não é? Então Jesus, quando ora por Pedro, ora por todos nós. Ou seja, por que Jesus, a contradição não estava nele? Porque Jesus estava pleno do Espírito de Deus, ele era movido pelo Espírito de Deus. Nós somos movidos, mas ainda não temos esse entendimento necessário, não é? Jesus reza, olha, é um ato de ternura plena por Pedro, pelos demais apóstolos e por nós, ante o quê? A fortaleza e a debilidade. Há momentos que nós estamos fortalecidos, mas há momentos que nós fraquejamos diante as provas, as dificuldades. Porque o que está por vir para mim, para vocês, para nós todos amanhã? Será que estamos prontos para nos agirmos de forma presunçosa diante do nosso semelhante e dizer que somos o mais importante e estamos preparados? Falar como Cristo falou, Jesus falava de forma imperativa. Será que nós podemos, na nossa forma, na nossa verbalização das nossas palavras, falar de forma imperativa como Jesus? É uma pergunta que nós temos que fazer uns aos outros, não é? Porque a contradição, ela não prevalece para quem já está pronto. Nós vamos continuar sendo tentados, manipulados pela via da consciência e por essa contradição. Mas se nós estivermos prontos, quer dizer, estivermos preparados, ela não vai atingir a nós. Então vem Emmanuel e nos diz assim, não é tão fácil a conversão, não é fácil, porque é uma conversão em nós mesmos. Mente, razão, coração e sentimento. É uma transformação interna, individual de cada um. Do homem, quando afirmar os portadores de convicções apressadas. Esses são os entusiastas da fé. Às vezes nós apresentamos, conseguimos direcionar algum amigo, alguém que está fraquejado na fé, ele chega, se sente entusiasmado com tudo aquilo e achando que toda a sua vida foi resolvida ali. Na primeira dificuldade ele retrocede. Porque o que é convicção? Convicção é aquilo que nós ouvimos do outro, nós escutamos de outros. Agora, a certeza, a verdade, ela está incutida onde? Na fé, na forma que eu me relaciono com Cristo e com Deus. Naquela relação, como nós comentamos na passagem anterior, onde há uma certeza que eu tenho, que a proposta, que a palavra, que a boa nova e o evangelho do Cristo vai me direcionar a um caminho melhor, né? E que é uma relação coerente entre eu e o meu caminhar com Cristo. Então não é uma mera convicção. Aqui trata-se de uma certeza. Certeza da fé que eu tenho no Cristo. Então segue o Emmanuel. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar transformado. Aí cada um de nós faz essa pergunta. Mas
Transformado até que ponto? Será que eu estou transformado onde eu aceito as dificuldades enquanto elas acontecem com os outros? E quando essas dificuldades, esses obstáculos, essa suscitação que o adversário contraditor faz em minha consciência, conforme for o teor dessa contradição em nossos pensamentos, estamos preparados? Vamos continuar nos perguntando. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as, olha, na véspera do Calvário, o momento onde Jesus anunciava a sua morte, a traição, a ausência do Cristo diante de nós. Um momento de crise profunda daqueles irmãos simples, mas fortalecidos pela fé em Cristo e no Cristo, não é? Olha, do Calvário, da hora grave, da última reunião, olha que a última reunião, em estar fisicamente com Cristo. Mas ele nunca deixou de estar em nós, no seu ser, na sua essência. O Cristo sempre esteve conosco e estará sempre conosco. Com os discípulos, recomendava ao pescador de Cafarnaum, olha, confirmasse os irmãos da fé, quando se convertesse, quando estivesse pronto, acabado, onde jamais essas contradições suscitariam dúvidas e incertezas nele. Jesus não está em momento algum diminuindo Pedro, pelo contrário. É uma lição para nós, para que nós possamos entender com ele. Se Pedro estava e caminhou com Cristo, e nós estamos com Cristo através da sua palavra no Evangelho. É aqui que ele está. E nós, com esses ensinamentos, ainda caminhamos cheios de dúvidas, erramos e tropeçamos. E isso é natural no processo evolutivo. Por isso não nos devemos achar melhor, maiores ou mais importantes, porque todos estão caminhando juntos. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo. Aqui que é importante a questão da fé. Ativo, companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer, o Cristo exercendo e tornando plena aquilo que Deus o enviou. Ele exercia. Era a sua fé plena no exercício dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, não é? Ministério de amor, durante 3 anos sucessivos. Então, eu gosto muito da frase de Santo Agostinho, que ele diz, né? A fé é a mãe de todas as virtudes que conduz o homem a Deus. Porque é ela que vai nos dar essa certeza. É a fé que vai nos tornar prontos, preparados para enfrentar as adversidades. Esse Satã, entre aspas, o adversário, se nós estivermos preparados na nossa relação com Deus, pela via da consciência ele não vai penetrar mais. Eu não estou preparado ainda, não é? Mas estamos a caminho, estamos tentando, não é? Simão, olha, presenciou, olha a dificuldade, como que as incertezas não iam penetrar na consciência de Pedro, dos demais apóstolos, dos discípulos indiretos, seguidores. E continua adentrando em nós até hoje, porque quantas coisas nós presenciamos e nós temos dentro de nós, quando nós enxergamos a beleza e a plenitude das palavras e dos ensinos e dos exemplos do Cristo no Evangelho. Presenciou acontecimentos, olha, assombrosos, que nos toca até hoje. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão. Deslumbrara-se, é um deslumbramento interno, com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Mas estava a caminho. É nessa trilha, é vendo todos esses exemplos do Cristo e tendo a certeza dos seus ensinos, que nós vamos estar preparados. Porque Emmanuel, quando fala que deslumbraram-se com a visão do Messias transfigurado, lá tem uma frase que é uma das que mais traz ensinamentos para mim, quando Pedro, Jesus, mestre, como estamos bem aqui. Eu acho maravilhosa essa colocação de Pedro. Como é estar bem com o Cristo, estar bem com Jesus e bem conosco mesmo, né? Segue Emmanuel. Seriam necessários trabalhos, olha, imensos. É isso que muitos de nós, às vezes,
nos dirigimos a uma determinada confissão religiosa de forma impulsiva, por uma convicção, por ouvir o que os outros dizem, mas achamos que lá vai tudo ficar tranquilo. E aí nós vemos os trabalhos. Por isso, olha, ainda não estava convertido, porque há muito trabalho a ser feito para estar pronto, para estar preparado. De Jerusalém, os sacrifícios, olha, pessoais, nós temos que abrir mão de alguma coisa em nós para estarmos prontos, né? Sacrifícios, só um minuto. Sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, não é? Para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Ou seja, esse trilhar, esse caminho, esses esforços, porque trilhar esse caminho é preciso uma parceria. Nós precisamos formar uma parceria com Cristo e com Deus. É um elo, é uma corrente, são elos que não podem se romper. Se nós abrirmos a mão, o elo se desfaz e depois nós temos que buscar novamente nos prender, nos anelar a essa proposta do Cristo e de Deus para reinserirmos no caminho e continuar. Ninguém vai ser condenado. Não existe essa condenação eterna, porque é fruto de nossas escolhas e as escolhas são reparáveis no trânsito da nossa evolução, não é? Ou seja, esse contraditor que se apodera e reclama, vamos dizer assim, de Judas, ele está reclamando também, ele está pedindo para si, ele está suscitando isso a todos os apóstolos e a todos nós para nos submetermos à prova. Jesus não disse que seremos provados? Eles foram provados presencialmente com Cristo e muitos falharam. E Jesus, por isso, os condenou, os expulsou do colégio apostolar? Não. Jesus orou por eles. E nós condenamos pessoas, às vezes, que têm tanta importância para nós, e principalmente os irmãos distanciados de nós, nós passamos e vemos seus erros e somos os primeiros a condenar e a julgar. Que tal passarmos a orar por eles, ao invés de julgar e condenar? Não é? Por quê? Porque eles ainda não estavam plenos daquilo que Jesus falou. Ou seja, o orgulho é o nosso orgulho que nos impede de reconhecer. Quando Pedro diz que eu estarei contigo, mestre, onde for na vida e na morte, não é? Ou seja, pleno, Pedro ainda ele não tinha essa certeza e o orgulho dele de reconhecer a sua condição foi que impediu ele de dizer ao mestre das suas limitações. Não é? Mas quanto de nós, às vezes, exageramos na nossa fé e afirmamos de forma impulsiva que estamos preparados, né? Porque Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, eu acho que versículo 12, me parece, ele diz, quem crer estar firme, olha, quem crer estar firme, tome cuidado para não cair. Agora, caiu, é importante se reerguer, se levantar, não é? Então segue Emmanuel. Não será por se maravilhar, se entusiasmar demais, por uma admiração exacerbada. Olha, não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estará convertido. Isso é o primeiro passo, isso é o chamamento, a convocação que as palavras e o ensino de Cristo nos pede, nos cobra, não é? E transformado para Jesus, não é? Ou seja, Jesus confia em nós, ele quer que nós tenhamos o quê? Uma boa disposição para isso. E é com uma boa vontade fortalecida nele e em Deus que nós vamos conseguir trilhar esse caminho. Simão Pedro presenciou tudo isso, essas revelações com o próprio Messias. E custou muito a obter esses títulos. Aqui nós somos promovidos uns para os outros, pela retórica, pela linguagem, pela vestimenta, pela condição social e econômica. Com Cristo não. Com Cristo você tem que provar que está pronto. Por quê? Isso aqui você não obtém por promoção humana. Cada um tem que conquistar esse título que o Cristo nos dá, individualmente. As religiões são um apoio para que nós possamos conseguir isso, mas individualmente nós temos que conquistar isso, esses títulos. Trabalhemos, portanto, diz Emmanuel, por nos convertermos somente, olha, somente, não há outro caminho. Nessas condições estaremos habilitados para o testemunho, ou seja, estaremos habilitados. Futuro.
uns um tempo maior. Jesus não usou aquela expressão circunstancial de tempo. Quando? Veja bem, estaremos habilitados. Pois é nesse trilhar, é nessa forma de caminhar que nós vamos nos habilitando. Nós vamos nos fortalecendo, caminhando nessa direção. Sabendo da nossa condição, das nossas limitações, reconhecendo que há irmãos que estão mais à frente de nós, que têm condições de nos ensinar, de nos traçar alguns parâmetros ideais para que nós possamos seguir, se percebermos que eles estão vinculados também na proposta de Jesus. E ao reconhecermos que outros irmãos estão um pouquinho atrás evolutivamente de nós, numa condição inferior, não julgá-los, fazer como Jesus pediu para Pedro, apoiá-lo, fortalecê-lo, confirmá-lo, trazer para junto de nós, não excluí-lo porque ele pensa de forma diferente, ou exerce ou tem em si uma confissão diferente, ou é um ateísta ou materialista. Porque todos eles estão no mesmo contexto evolutivo de caminhar e trilhar junto de nós, não é? Então, o que Emmanuel diz para nós, né? A fé, um outro comentário de um outro livro que Emmanuel nos diz, a fé não é desempenhar puramente, não é um desempenho puramente humano, mas se apoia nessa oração de Jesus. Por isso que eu comentei antes, é Jesus, se nós reconhecermos as rogativas que ele faz ao Pai por nós, por isso a sua dificuldade. Pai, como é difícil, né? Afasta de mim esse cálice. Há uma leitura que diz, que cálice é esse? De ver a nossa condição inferior tão grande, não é? De ver o nosso sofrimento de seus irmãos, já que ele é o nosso primogênito, de ver em nós quanto ainda nós estamos presos em nós mesmos e nas convenções humanas e dificultamos o nosso próprio caminhar. Por isso que Emmanuel, na primeira frase, que ele fala quando Jesus, Pedro, eu orei por ti, Emmanuel dá o título lá de uma necessidade essencial. Só na nossa rogativa, em nossas preces e em nossas orações, nós vamos poder consolidar em nós esse dom, essa dádiva de Deus, do Cristo e da espiritualidade, que é o dom da fé, de aprendermos a nos relacionar uns com os outros e com Deus. Vamos caminhar juntos, sem julgar, sem nos tornarmos mais importantes uns que os outros, porque somos filhos do Pai, à sua semelhança, não iguais, mas juntos, com certeza esse caminho será melhor trilhado. Que as bênçãos do Cristo Jesus, de Deus Pai e da espiritualidade esteja convosco, esteja entre nós, no meio de todos nós e em todos os corações humanos. Aonde estiver Deus, aonde estará o amor, ali está o caminho para a consolidação da nossa fé. Que assim seja.